Olá, boa tarde, cidadãos e cidadãs das artes. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. Sim. Bom, enquanto vocês conectam aqui, eu vou fazer um convitinho básico aqui para vocês, que para que vocês acessem o nosso canal no YouTube. Sim, essa programação que está aqui no Instagram, ela só é parte da nossa programação virtual. A gente está preparando aqui, a gente está fornecendo para vocês todos, ofertando sobretudo, uma programação completa, com lives, os temas super diversificados, contações de história, cinema, dança, teatro, literatura, enfim. Aqui nas lives do Instagram, no nosso feed, no nosso YouTube também, no Facebook também estamos fazendo algumas lives, os sábados de literatura com conexão literária, as terças e quintas-feiras musicais, as terças-feiras gastronômicas também. Ou seja, a dica que eu dou é que vocês acessem as nossas redes e fiquem por dentro dessa programação, que ela está bem completa. No canal do YouTube, eu sugiro que vocês se inscrevam, cliquem no sininho para receberem as notificações e ficarem por dentro de toda a programação. Bom, sem mais delongas, temos uma convidada hoje muito especial. Ela que é professora, escritora, mestranda em educação, pós-graduada em psicopedagogia, em relações étnico-raciais e educação, foi uma das homenageadas no Black Brazilian Woman Presence and Power, uma exposição que aconteceu em Nova York, pela relevância do seu trabalho na busca da qualidade de educação. E o papo de hoje vai ser sobre educação na quarentena. É com muita alegria que a gente recebe hoje Clarissa Lima. Vou chamar ela aqui e lembrem-se que a live é viva, então participem. Tem perguntas, complementem, interajam entre si. O espaço aqui é nosso, tá bem? Vou chamar aqui. Olá! Olá, olá, Clarissa. Tá me ouvindo, me vendo bem? Eu tô te ouvindo. Maravilha, também estou te ouvindo, te vendo muito bem. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer ter aceito o nosso convite, né, para estar participando aqui hoje conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Um beijo especial para Paula, que fez a ponte, já vi que ela chegou aqui. Uhum. Sim, sim. Bom, para a gente começar aqui o nosso papo, seria legal que a gente te conhecesse um pouquinho mais. Eu fiz aqui um breve resumo da tua história, que você tem assim um histórico com educação, com psicopedagogia, com pedagogia, né? São diversas áreas. Eu sei que você também é pesquisadora na área de multiculturalismo, né? Isso. Então, conta um pouco para nós assim de como surgiu essa temática na tua vida, se foi algo que você já visualizava, como que foi essa tua trajetória? Então, Gui, eu sou teresopolitana, né, na região serrana, fluminense, aqui do estado do Rio. E Teresópolis é uma cidade que tem um forte enraizamento, né, cultural a partir do colonialismo, né? E eu sou filha da doutora Rosa Maria, falecida, que é uma advogada nordestina, negra, que vai trabalhar em Teresópolis, né? Morar em Teresópolis e viver nessa cidade com esse perfil extremamente preconceituoso também, né? Uma cidade que tem as suas características de serra, como Petrópolis, como Friburgo, né? E acabam transbordando, né? Vários preconceitos e o racial muito forte entre eles. Então, ela, enquanto uma mulher negra, nordestina, separada, meu pai é gaúcho, negro gaúcho, e minha mãe negra nordestina, foram morar em Teresópolis. Ela sente a necessidade de fundar o movimento negro lá em Teresópolis, e a partir do movimento negro é que eu comecei a ter
esse olhar étnico-racial, reconhecer as diferenças, me reconhecer enquanto criança negra, né, e saber lidar com isso em todos os espaços que eu atuava. E a escola, enquanto uma instituição extremamente democrática, né, eu costumo dizer isso, a escola são mini-sociedades, né, a gente encontra os reflexos da sociedade naquele espaço. As particulares, para quem tem a oportunidade de pagar, né, ou é bolsista, e a pública, né, que é a de todo mundo. Por isso a gente precisa ter sempre esse cuidado com o público, né, que é o que é de todo mundo. E nas escolas, né, que a gente tem essas experiências fortes de racismo enquanto reflexo da sociedade, mas com relacionar-se, com interagir, né? E as crianças acabam trazendo essas questões para dentro da escola. Então, eu tenho minhas experiências enquanto aluna da escola particular, depois as minhas experiências enquanto professora da escola particular. É quando nasce o meu primeiro livro, que é o Cor de Pele 1, onde eu trago experiências, né, da educação infantil em relação às relações étnico-raciais e como que a escola também pode sair desse lugar da opressão, desses encontros, né, racistas, homofóbicos e afins, mas ser também um potencial libertador, né, para todo mundo, a partir do momento em que todos respeitem as diferenças. Perfeito, perfeito. Já deu para entender assim, parte do panorama, né, da tua carreira, de como você chegou assim, começou a refletir essas questões, vivenciou tudo isso. E foi interessante que você colocou a escola como um espaço de socialização, né, em que o aprendizado ele se dá pela troca, pela convivência, como uma mini cidade, né? Você mesmo colocou uma mini sociedade, algo assim, né? E atualmente, né, a gente está vivendo assim um período de fechamento das escolas, de isolamento social. A gente vive uma quarentena, estamos no meio de uma pandemia. E como que você visualiza isso assim num panorama geral, né? Qual é a tua visão sobre isso, sobre o aprendizado nesse período agora? Quais são as variáveis que interferem? É importante a gente entender a educação de vários aspectos, né? Um deles é a educação a partir da escolarização. Eu costumo dizer isso, que o ano de 2020, né, a gente conheceu muito de perto essa palavrinha acaso, porque todo mundo tinha seus planos para 2020, seja de trabalho, seja de viagens, enfim, todo mundo lá, quando virou o ano, ou pulando as 7 ondinhas, né, como eu tinha te contado, ou não, mas planejaram 2020. E aí vem essa palavra acaso, junto com a pandemia, que vira um nó, né? E agora? O que a gente faz? Quais são esses desafios? E na área da educação, eu penso que o maior desafio foi a gente se deparar com a mudança das relações. Se antes as famílias tinham essa rotina, né, aqui pautando pelo Rio de Janeiro, enquanto uma capital urbana em que as pessoas têm a vida muito corrida, trabalham demais, os bairros não são tão pertinhos, né, se a gente pensar em quem transita na cidade de norte a sul para trabalhar, enfim, a vida é muito corrida. E a escola acabou absorvendo também esse papel do lugar de deixar as crianças seguras, né, enquanto as pessoas vão trabalhar. Então ali eu sei que a criança está em segurança, vai estar aprendendo, mas vai estar se alimentando, vai estar, enfim, vai estar bem, enquanto o adulto trabalha. E aí com a pandemia, com o isolamento social, as crianças saem numa sexta-feira, né, para casa e não voltam mais, né? Então aí acho que foi o primeiro desafio, foi esse ficar em casa. E aí a gente tem uma diversidade enorme de maneiras de ficar em casa, uma diversidade enorme de famílias. Família, quando eu falo, não é aquela família do comercial da margarina, né, do pai, da mãe, os filhos contentes, sorrindo. Famílias são muito diversas, tem família de mãe solo, tem família de pai solo, tem família de pai com pai, tem família de mãe com mãe, tem família de avós, enfim. É uma diversidade enorme de famílias. E dentro dessa diversidade
Tem a família em que os adultos estão trabalhando em home office e a criança está ali. Tem a família em que o adulto sai para trabalhar. Tem a família que o adulto perdeu o emprego nessa pandemia. Então é um misto de emoções muito grandes. Muito grande, e a criança ali no meio, né? Então o que fazer com esta criança? Primeiro desafio foi a questão da escolarização, né? As crianças pequenas que têm uma rotina, né, programada, e elas absorvem muito essa rotina do horário de acordar, do horário de comer, do horário de brincar. Enfim, ela é muito regradinha, né, a criança que tem escolarização, principalmente aquelas do horário integral na escola. Então, a primeira coisa que as mães assim começaram a me procurar foi: Clarissa, me manda uma rotina para fazer com a criança em casa. E aí eu falei: não tem rotina. Agora a gente está no meio de uma pandemia e o momento é você criar a sua própria rotina. Então, as pessoas, com esse corre-corre do dia a dia, com os afazeres, né, a gente acaba entrando numa vida tão automática, com horários, com as coisas a cumprir, que a gente acabou deixando de lado a nossa cultura familiar, né? Então, enquanto pesquisadora do multiculturalismo, eu penso que essa é uma oportunidade de resgates também, né? Resgatar a cultura familiar no sentido de que trazer brincadeiras que você brincava quando era pequeno, que seus avós brincavam, alimentação, né? Que é um aspecto da cultura tão importante, mas a gente acabou importando aquela comida rápida, né? De congelados, de micro-ondas. Então, também é uma oportunidade da gente fazer esse resgate com participação das crianças, que é a nossa comida brasileira, né? O milho cozido, né? O aipim, a batata doce, o feijão fresquinho, o arroz fresquinho. E inserir a criança nesse novo modelo. Porque aí, quando a gente fala de educação, tem a educação escolar, mas a casa não é escola. E nem a escola é casa. Então, qual é a educação que a gente poderia ter em casa neste momento? Penso que esse resgate cultural, esse resgate do modo de vida, esse resgate de como se comia na sua família há 3 gerações atrás, né? Meus avós, por exemplo, nordestinos, o café da manhã deles era isso: milho, aipim, batata doce, né? Que são coisas que não dão pra gente comer no dia a dia. Quem vai acordar super cedo para cozinhar um milho, né? Por exemplo. Então, agora, na quarentena, é uma oportunidade também desses resgates culturais dos nossos hábitos de vida brasileiros, né, que demoram mais tempo. Também o conversar, o planejar o dia junto, né, com a criança. O que a gente vai fazer hoje? O adulto que precisa trabalhar, né? Olha, hoje eu preciso trabalhar, mas você pode fazer aqui tal desenho, você pode ouvir tal música, brincar de teatrinho, brincar de dança, né? Então, assim, ofertar para a criança essa possibilidade de extravasar o que o tempo não deixava, né? O que não dava tempo de fazer. Então, agora tem esse tempo de fazer, né? E aqueles que estão com as tarefas escolares, né? Que estão tendo essa oportunidade de fazer uma interação via mídia, né? Para as crianças pequenas, a gente diz que a escola, neste momento, o ideal para ela é meramente o aspecto da interação mesmo, assim, de dialogar com os professores, ouvir aquela musiquinha que ela ouvia na rodinha, e não tanto aquele aspecto pedagógico formal, né, que é dos códigos, de números, de letras, porque isso requer um conhecimento pedagógico que o pai e a mãe não têm. E não tem, tudo bem, não tem que ter mesmo, né? Eles não se formaram para isso. Então, essa mediação, essa interferência do adulto, por mais que estejam tentando ajudar, né, fazer com que a criança não perca, de repente, um ano letivo, mas entender que essa interferência de um profissional é importante, e o daquele que não é o profissional da área pode ser prejudicial para a criança. Porque tem toda uma técnica, tem todo, enfim, um conhecimento escolar necessário para poder fazer dentro da casa. Certamente, certamente. Não, você criou aqui um panorama para a gente, deu para entender que a educação é um assunto muito mais amplo do que a educação escolarizada, e que também existem várias variáveis, assim, né, diversas variáveis nesse contexto todo. Desde da criança, a gente tem os pais, a escola,
também os professores. Seria legal, quem sabe, a gente falar sobre isso também, porque assim, algumas Sim. escolas estão podendo continuar de alguma forma adaptada, um certo grau de rotina de aulas, e os professores também estão se reinventando, tentando buscar um caminho. Você, dentro da tua percepção, como que você tem notado esse movimento? Isso é bem importante, assim, entender que existem modalidades de ensino e competências para cada uma dessas modalidades, né? O ensino à distância, EAD, né, o chamado EAD, é uma dessas modalidades de ensino, mas ela é uma modalidade de ensino bem técnica e fundamentada para o ensino superior, porque a partir do momento em que você tem aulas EAD, aquele professor, ele é formado para dar aula EAD, são cursos que ele faz, né, de aprimoramento para aquilo, para atuar daquela maneira. As ferramentas utilizadas são bem específicas, alguns dão aula em estúdios, né, preparados. O aluno que se matricula em EAD, ele sabe as ferramentas que ele vai precisar ter, o alcance de internet que ele vai precisar ter, porque é uma modalidade muito específica. A gente não tem EAD na educação básica exatamente por, enquanto especialistas da área, não entendermos a possibilidade de uma educação de qualidade via telas, porque educação é meramente interação. É o tempo todo aquele diálogo do professor com o aluno, aquele diálogo que é muito espontâneo, né? E essa vivência escolar, essa troca, né, física, corporal também, né, é o que faz o aprendizado acontecer, nessa troca diária, nessa troca cotidiana. Então, o grande desafio foi transformar o professor que não é EAD, é um professor presencial, em um professor à distância, né, de maneira remota. Então, a gente tem até esse cuidado de falar que os professores presenciais que estão utilizando essas ferramentas remotas não são professores EAD, é um ensino não presencial. Da mesma forma que o aluno não está em homeschooling, né? O homeschooling também é uma outra modalidade de ensino que não existe no Brasil. É uma modalidade de ensino em que os pais é o único acesso, né, de aprendizado. O aluno não tem vínculo nenhum com a escola em homeschooling, e esse aprendizado é feito meramente no âmbito familiar. Então, nem os professores estão em EAD neste momento e nem as crianças estão em homeschooling. Nós estamos no ensino não presencial de maneira remota. E para as professoras de educação infantil, principalmente das escolas particulares, houve um grande desafio, né, que cai na ótica trabalhista. Elas precisam trabalhar, afinal os boletos chegam, né, para todo mundo, não tem como parar. Mas, ao mesmo tempo, elas entendem que esta maneira de dar aula não é eficaz para o seu aluno. Então, muitas ficaram com crises de ansiedade, com o emocional abalado, né? Essa preocupação de você estar utilizando uma ferramenta que não é a ideal para o seu aluno, mas é o que você tem para fazer, já que você está trabalhando ali. E para as professoras da escola pública, além dessa preocupação pedagógica, de saber que não é por tela que se educa uma criança pequena, né? Até expressou a expressão tortura, né? De ter que estar na frente da tela e colocar uma criança de 2 anos de idade para estar ali na tela com ela, sabendo que ela poderia, neste momento, estar brincando, estar desenhando na parede, estar ouvindo uma história dos seus familiares, estar fazendo outras coisas na casa, e que não seria tão interessante quanto estar ali. Mas ela faz porque é o trabalho dela, né? Então, a gente passou por esse desafio, estamos passando, e aí a gente achou como um canal intermediário para as crianças pequenas, para a educação infantil, principalmente, ser o vínculo, né? A gente passar pelo vínculo, porque o vínculo também é pedagógico. Tudo na educação infantil é pedagógico, né? O andar, o falar, o comer, o vestir e despir, e também a decodificação das letras, dos números, das cores, né? Tudo isso é pedagógico na educação infantil. Então, quando eles falaram que
daquela sexta-feira do dia 13 de março ir embora sem se despedir da criança, então que se mantenha um vínculo, que tenha um contato diário com esse aluno, com essa aluna, seja via vídeo, seja via áudio, seja um telefonema, né? Mais para essa manutenção do vínculo do que pelo comprometimento pedagógico, que a gente acredita que não é a melhor ferramenta. E as professoras da escola pública, além de toda essa preocupação com o pedagógico, também se preocupam com a segurança alimentar da criança, porque sabe que muitas só tinham uma alimentação equilibrada na creche, né, na escola de educação infantil. Os mais velhos também, muitos, só se alimentavam nesse momento, né, da merenda escolar. Tem até dissertações de mestrado falando sobre como que essa questão da segurança alimentar é importante para a escola, né, para os alunos da escola. Então, são vários desafios. E ainda o abismo tecnológico, né, que aí eu não reporto só a escola pública, reporto também a privada, entendendo que muitas escolas particulares abrem em lugares em que o público não chegou, porque, como eu falei no início, o público é aquele lugar de todo mundo, né? É aquele lugar que, tipo, as portas estão abertas e todo mundo precisa ter acesso à saúde pública, à educação pública, enfim. Mas a gente sabe que não alcança, né? É uma demanda muito grande. Então, muitas escolas abrem, né? São escolas particulares, mas abrem em lugares onde o público não chegou. E essas escolas também estão com dificuldade de se manter, tanto pela questão tecnológica que não tem, nem dos professores, nem dos alunos, nem da própria escola, né? As ferramentas adequadas que poderiam usar, plataformas pedagógicas que elas também não têm acesso. Então, a pandemia, ela amplia esse abismo, né, de classe, onde aqueles que têm acesso, mesmo sabendo que esse acesso retira a qualidade do ensino, né? Mas aqueles que nem essa modalidade de ensino, que não é a ideal, mas é alguma coisa, é um tipo de interação, mas também não tem acesso, né? Então, penso que o grande desafio da educação agora, para 2020, é a gente trazer de uma maneira mais democrática possível essa reformulação da educação daqui para frente, né? Porque no retorno as relações na escola não vão ser as mesmas, né? A gente sabe que os cuidados sanitários vão prevalecer até que exista vacina e até que saibamos que a vacina realmente deu certo, realmente é eficaz. Então, um longo caminho pela frente. E a escola vai precisar se remodelar, né, se readequar. As nossas relações culturais vão precisar também de uma reformulação. E tudo isso é fundamental que seja conversado com as crianças desde já, para elas não ficarem naquela expectativa de uma escola que elas deixaram e que vai estar lá. A mesma escola que elas saíram da sexta-feira vai ser a mesma escola que elas retornarão na segunda. Não, está tudo muito diferente. Embora saibamos que os adultos não estão com esse comportamento diferente, né? Que é bem preocupante. Mas a gente precisa dialogar com as crianças sobre isso. Perfeito. Não, assim, demais a tua fala. Como colocaram aqui, tua fala é perfeita, né? Você consegue construir de uma professora, afinal, né? Consegue ter uma linearidade de pensamento, assim, que encadeia as ideias de um modo, assim, muito coeso. E a gente consegue entender, assim, o encadeamento, né, de causa e efeito dentro de uma complexidade, que é um assunto bem complexo, realmente. E, assim, você que recebe muitos feedbacks, né? A gente falou um pouquinho sobre os pais em casa, sobre os professores. O que você tem notado, assim, de repente, das próprias crianças, né, dentro desse contexto? Você acredita que elas têm se adaptado? Como que elas estão recebendo isso? Porque, afinal, já fazem 4 meses já, né, que a gente está, desde o 13 de março, e ao longo desses 4 meses você percebe uma transformação, ou quem sabe até mesmo, não sei se daria para dizer assim, se seria o termo correto, mas uma melhoria, quem sabe, dos procedimentos, um aprendizado ao longo do caminho. Como que você tem enxergado essa trajetória sob a ótica das crianças? Então, o contato que eu tenho direto com as crianças fica mesmo em torno da minha sala de aula, né? Porque eu dou aula de maneira remota para crianças de 8 e 9 anos.
Mas eu tenho muito relatos de famílias, né? Eu fiz um questionário perguntando como que as crianças estavam na casa. Então, assim, eu me preocupo muito com esse lugar de fala da criança, porque às vezes o adulto, é igual o telefone sem fio, né? A criança está extravasando uma coisa, mas o adulto traz uma interpretação já com a vivência dele, né? E não necessariamente o que a criança está sentindo. Então, com os meus alunos, eu quis saber, assim, de imediato como que eles estavam, e eu pedi que eles me escrevessem uma carta falando sobre o que eles estavam fazendo, sobre o que eles estavam sentindo, do que eles mais sentiam falta, e o que eles gostariam, né, de ter quando tudo isso passar, o que mais eles sentem saudades, né? A maioria trouxe uma questão que a Leia Tiriba, que é uma professora maravilhosa lá da Unirio, fala sobre as crianças e a natureza, né? A necessidade que as crianças têm de estar com a natureza, sentir o vento, sentir a água. A criança adora a piscina, criança adora, né, vento, criança adora correr em espaços livres, porque elas têm uma ligação muito forte com a natureza. Elas ainda não são tão urbanizadas como os adultos, digamos assim, né? Então, nessa cartinha que os meus alunos me escreveram, eles contaram da saudade do mar, né? Eles estão sentindo muita falta do mar, saudade do mar, e saudade de extravasar o corpo, né? Nesses espaços amplos. Posso resumir assim, que é jogar bola, estar com os amigos, né? Eles sentem muito essa falta. E o que eu tenho conversado assim, com as famílias, no geral, é que conversem com as crianças, ouçam o que eles têm a dizer, né? Porque às vezes a gente coloca a criança naquele lugar do receptor apenas, né? Hora de comer, hora de tomar banho, hora de assistir, pode, não pode, faça, não faça, né? Mas aquele abaixar, né? Olhar nos olhos e conversar espontaneamente, deixar que a criança traga algum ponto de vista em relação a algum assunto que ela esteja vendo, ou lendo, ou conversando, né? É importante também ouvir nesse momento, inclusive para entender quais são os medos e as angústias. A minha preocupação assim, maior com as crianças é que as crianças, elas são sujeitos históricos que interagem com a sociedade. Então, quando a criança não tem essa oportunidade de conversar, ela vai fazendo várias interpretações daquilo que ela está ouvindo, seja numa conversa de adulto, né, falando sobre a pandemia, ou sobre racismo, ou sobre a violência de Estado, porque os adultos conversam e acham que a criança está ali brincando ou fazendo outra coisa, como se ela não estivesse ouvindo. Mas a criança está ali e ela, mesmo que ela não dialogue, ela está interagindo, né? Então é importante que as crianças participem também de determinadas conversas, que ouçam o que ela tem a dizer sobre determinado assunto. Isso é fundamental para ela também extravasar suas emoções, já que o corpo da criança, que é extremamente energético, criança pula, corre, brinca, grita, né, está muito delimitado por causa do isolamento. E aí a gente vai ver várias realidades, né? Criança que tem quintal, criança que não tem quintal, criança que tem playground, pode ir, criança que não tem play, criança que está num espaço muito pequeno com vários irmãos e vários parentes, criança que tem um quarto só para ela. Então são várias realidades, mas todas elas têm a mesma necessidade de ser ouvida, de brincar, e o brincar pode ser feito de N maneiras, não precisa ser aquele brinquedo caro que faz barulho, que você aperta botão, pelo contrário, um rolo de papel higiênico, uma caixa de leite vazia, uma garrafa de amaciante vazia, vai virar carrinho, vai virar avião, vai virar boneca, vai virar N coisas. Então também é um momento de deixar as crianças extravasarem na sua criatividade, né? Dela criar um pedacinho da parede que ela possa rabiscar, né? Brincar de cabaninha com cadeira, com cobertor, ou com roupa de adulto, deixa a criança ter ali as roupas de adulto para ela vestir, arrumar guarda-roupa separando por cores. A criança pode não saber dobrar, mas olha só, vamos botar todas as camisas brancas aqui, todas as amarelas ali, e o adulto vai dobrando,
né? Enfim, a criança precisa fazer parte desse dia e ela também precisa ser ouvida. Acho que isso é o fundamental e isso perpassa a relação de classe social, né? E é o único aspecto aí que eu acho que pode ser mais desfavorável é mesmo a violência de Estado, onde a gente vê crianças que estariam na sua casa seguras, não estão tão seguras assim, né? Tanto a violência de Estado, mas também a violência doméstica, os abusos sexuais cresceram de maneira gritante neste período de isolamento. Então, os olhares também da vizinhança, aquele barulhinho diferente que você ouviu, é fundamental denunciar, ligar para o 180, é ligação anônima, gratuita, qualquer um pode fazer. Acho que esse também é um recado importante. Certamente, importantíssimo, né? Esse é um assunto necessário, sobretudo. E assim, colocando uma questão que foi levantada aqui pela Maru, pela Paula aqui também, e que assim, nesses tempos, né, você ressaltou o fato de que a criança está ouvindo, né? Ela está ali convivendo com os pais, com adultos, interagindo menos com outras crianças, quem sabe, e os assuntos, né, eles perpassam muito o assunto da morte. A morte está muito presente, é um assunto pesado, difícil. E você tem alguma sugestão? Porque a gente seria, quem sabe, criar um ambiente que a criança fique isolada disso e que ela seja criativa e não conviva com isso? Ou ela recebe isso de alguma maneira? Qual seria a melhor indicação, assim, na tua opinião, sobre o assunto, um assunto, né, que está aí no cotidiano e que é difícil de lidar, né? Então, eu sou muito da sinceridade. É claro que as crianças pequenas, elas têm uma compreensão diferenciada das crianças maiores. Quando eu falo crianças pequenas, é de 2 a 5 anos, né? E as maiores de 5 até os 14, né? Por aí. Então, assim, as crianças pequenas, elas precisam também de conversas e de explicações. Começando pela escola, né? Por que você não estende a escola? Então, o ideal é que sejamos sempre sinceros com elas. Olha, tem um bichinho muito pequenininho que a gente nem consegue ver, que se contaminar a gente pode ficar doente, vai ficar com febre, vai ficar com tosse, e aí pode contaminar outras pessoas. Então, a gente precisa ficar em casa para esse bichinho ir embora. O nome desse bichinho é coronavírus. Então, você vai ter uma linguagem com a criança, você vai explicar o que está acontecendo. Porque a criança, então por que eu não vou para a escola? Nunca mais eu vou para a escola? Né? Ou por que eu não vou mais na casa dos meus avós? Ou porque eu não vou mais na igreja ou no clube? Enfim, qual é o espaço social que a criança ia e agora não vai mais? Isso precisa ser conversado, né? E daí aproveitar o gancho, falar sobre a higienização, que é um hábito que vai ter que ter, assim, para sempre, né? Eu falava do repelente para os familiares dos meus alunos, porque era engraçado. Chegavam na escola com repelente para os auxiliares de turma e para eu passar. Aí eu falava, gente, eu não vou passar. Vocês precisam passar em casa, porque o repelente na nossa geração não era necessário. Não tinha dengue, né? Não tinha, né, chikungunya, enfim. Tinha, mas não era assim... com esses estudos que a gente tem hoje, né? Então, não tínhamos o hábito de passar repelente como a gente tem de passar hidratante, por exemplo. Então, esse hábito entrou na higiene, faz parte da higiene, ao colocar o uniforme e passar o repelente. E a criança precisa aprender isso. Então, não é levar para a escola, porque o repelente não está lá, tem que estar na casa. A mesma coisa são esses hábitos de higienização. Não é esperar voltar para a escola para aprender a colocar a máscara, a usar álcool em gel, a lavar as mãos, né, com água e sabão, a não botar a mão no rosto. Isso já tem que ser colocado na rotina mesmo, como hábito de todo mundo. Né? Então, isso pode ser aprendido. Então, conversando com a criança sobre que existe, né, o coronavírus, a Covid-19, mas também como que pode ser evitado, o que a gente precisa fazer, é o ideal desde as crianças bem pequenas. E com as crianças maiores,
as crianças pequenas não têm uma compreensão de morte, parte muito pela religião de cada família, se tem religião, se não tem, se acredita meramente no aspecto científico, né, do corpo que padeceu, ou se acredita que está no outro plano. Então, tudo isso também vai partir da religião de cada família, que tem a ver com o hábito cultural de cada um. Mas o ideal é que seja, sim, conversado, que seja dito e com a linguagem específica de cada faixa etária. Os maiores, que já têm uma compreensão de morte, né, é dizer sim, tem esse risco, mas nós vamos nos proteger, né? Muitas crianças têm muito medo dos pais que trabalham fora, porque sabem que lá fora tem o Covid, meus pais estão lá fora, meus pais estão no hospital, ou meus pais trabalham com limpeza, né, com as empregadas domésticas, as diaristas. As crianças têm esse medo, elas estão protegidas em casa, mas sabem que aquela pessoa que elas amam estão precisando sair. Então, o ideal é que conversem com elas. Olha, estou saindo, mas olha aqui, eu estou de máscara, eu estou com álcool em gel, eu estou tomando cuidado, eu não vou abraçar ninguém, né? Tudo isso precisa ser conversado para que a criança entenda que existe sim os riscos, é muito grave, é muito sério, mas que com cada um fazendo a sua parte, vai dar certo, né? Passar essa segurança para ela, de que ela também é parte, ela também precisa fazer parte para poder dar certo. Lógico, não, certamente. Isso passa até por uma questão de respeito ao indivíduo, né? A criança é um indivíduo pensante, um ser ativo e participante do cotidiano, né? Maravilha, um grande conselho. E assim, você falou sobre papéis, né? Dentro de um contexto tão complexo, cada variável tem o seu papel. Os professores, as instituições escolares, né? As escolas, os pais, enfim. E numa outra esfera, assim, né? A gente tem, por exemplo, seria legal talvez a gente citar, existe um marco de 30 anos do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você enxerga, assim, quem sabe, no fato de ser uma data fechada, que o assunto está vindo, está mais em voga, talvez uma oportunidade de rever algumas questões, ou de levantar algumas questões, colocar algumas questões em pauta? Isso, importantíssimo a gente revisitar o ECA, né? A gente tem na nossa história, a história é interessante, né, Gui? Porque a gente vai vendo os passos que foram dados, né, e onde a gente chegou agora. Hoje de manhã eu estava dando uma aula para os meus alunos e qual foi o assunto? Não sei se a gente estava conversando informalmente e que era uma brincadeira do boca de forno. E aí, se a criança errasse, levaria um bolo, né? Só que isso era escrito no livro e uma aluna associou bolo ao bolo, né, de comer. E aí eu fui explicar para ela que bolo não era esse bolo de comer, né, na brincadeira antiga, era o bater. E como que nessa geração deles, né, em 2020, aos 8 anos de idade, essa brincadeira é extremamente agressiva, né, porque bate, né, você está batendo no outro. E aí eu contei para eles que não só tinha essa questão do bolo na brincadeira, como também no processo de ensino-aprendizagem. Porque a minha mãe era de uma geração em que, se não soubesse a tabuada, a professora vinha com a palmatória e dava, né, esse bolo. Então, hoje as crianças se espantam, ainda bem que elas se espantam, né, com isso. Significa que elas estão no lugar seguro, né, onde esse tipo de brincadeira e enfim, de comportamento não acontece, mas era muito comum antigamente, assim como vários outros fatores, como o trabalho infantil, né, crianças que eram pegas para adoção e na verdade não eram para ser adotadas, eram para ser trabalhos domésticas, né, sem remuneração, enfim. Lugares em que as crianças, muitas delas ainda estão, embora a gente esteja completando esses 30 anos do ECA, mas que o ECA assegura, né, de uma forma bem importante. E aí, neste momento, né, de pandemia, é importante a gente reler os artigos do ECA, né, para a gente entender que a questão da segurança,
da integridade física das crianças estão em artigos assim, bem explícitos no ECA como prioridades. Então não dá para a gente pensar primeiramente na questão econômica, primeiramente nas relações trabalhistas, antes da segurança da saúde das crianças e da integridade física delas, né? Então, esses 30 anos do ECA faz a gente pensar no que as crianças, o que era criança, né? O conceito de criança também se modificou ao longo desses anos, né? Aquele ser que não pensava, que não agia, que não tinha opinião, que não poderia criticar, né? Quantas vezes a gente vê o adulto se colocar naquela situação de você é uma criança, você vai falar assim comigo, né? Só que a criança também tem opinião, a criança também tem criticidade, mas são dois conceitos que são bem diferentes e as pessoas confundem, né? Que é a autoridade para o autoritarismo, né? A gente sabe que existem hierarquias dentro das famílias e tudo mais, existe o respeito, né? Aos saberes dos mais velhos. Eu, enquanto uma educação antirracista, pautada pelo afrocentrismo, eu sempre reporto aos mais velhos essa condição da experiência e dos saberes, né, relevantes para a propagação da cultura familiar, né? Eu sempre penso nos meus avós, no que eles faziam, como que eles agiam, por esse respeito, né, aos mais velhos e a trajetória desses mais velhos. Isso é importantíssimo, mas a gente não pode confundir com o autoritarismo e com um calar, né, um silenciar de vozes, por menores que sejam essas pessoas, porque crianças são pessoas pequenas, porém pessoas. E isso é tão engraçado que uma vez na sala de aula, perguntando para eles o que era ser criança, né? Aí quando eu disse, vocês são pessoas pequenas, a criança falou, eu sou pessoa? Eu falei, sim, você é pessoa. Mas para ela, tipo, pessoa era adulto, né? Não era criança. Eu falei, você é pessoa, você é uma pessoa pequena. Existem pessoas pequenas e pessoas grandes, você é uma pessoa pequena. Então, é muito importante a gente revisitar assim, esses artigos, acompanhar o que está sendo debatido nesses 30 anos de ECA, para a gente poder cada vez mais avançar, né, enquanto sociedade, respeitando as crianças, que são as gerações futuras, né, e também ter essa responsabilidade de sociedade que a gente está deixando para elas e está trazendo como exemplo para elas. A partir da conduta de cada indivíduo, a gente mostra uma cara de sociedade para as crianças, né? Então é bem importante revisitar o ECA. Com certeza, certamente necessário, fundamental. E, bom, você soube aqui desenhou um panorama aqui para nós, né, ajudando a gente a pensar esse contexto. Na tua visão, a gente tem como projetar o futuro, ou tentar entender, porque assim, a gente tem crianças que não estão frequentando a escola, algumas estão recebendo uma educação assim online, parcial. Qual a tua visão do que vai acontecer, quem sabe, quando a gente voltar, seja nesse ano, seja no ano seguinte? Você tem alguma opinião a respeito? Então, isso é bem desafiador, né? E eu acho que a educação, ela passa muito por isso também. A gente, o tempo inteiro, ter que se reinventar, né? É fato que, se a gente perguntar na sociedade quais são os 3 pilares fundamentais para a gente poder sempre assegurar, vão falar da saúde, da educação e da justiça, né? E quando a gente fala da qualidade da educação, passa também por nós nos reconhecermos enquanto sujeitos sociais. E a educação nada mais é do que fazer a leitura dessa sociedade e permitir caminhos para que a gente pesquise, para que a gente tenha diferentes visões, para que a gente decodifique, né? E almeje que este lugar, né, esta sociedade, seja cada vez melhor.
E aí, nessa qualidade da educação, eu vejo como primordial a questão antirracista, né, que é a que eu sempre trago comigo, porque penso que a partir do momento em que a gente tem uma educação antirracista, a nossa visão de mundo enquanto sociedade, enquanto seres que interagem, ela vai ampliar de maneira assim espetacular. Outro dia eu recebi o relato de uma mãe de aluna, né, quando eu estava mais na educação infantil, e aí ela falando, né, que esse aprendizado que eu levei para as crianças de cada um é do seu jeito e esse respeito entre elas foi assim um grande divisor de águas na vida delas. E ela me printou um trecho de uma conversa que ela e outras mães estavam tendo a respeito deste modelo educacional. E na conversa delas, ela queria que eu visse a parte que ela falava de mim, especificamente. Mas eu acabei lendo que estava acima. E acima eles estavam falando, né, que estavam conversando com as filhas sobre crianças gordas, sobre crianças deficientes, sobre, enfim, várias outras dimensões que a gente tem na sociedade que saem desse padrão, né, um padrão branco, masculino, europeizado, né, com tipo de cabelo, com tipo de cor de pele, enfim. Como que quando a gente trabalha o antirracismo, a visão amplia para enxergar a todos e todas, não apenas a um grupo específico, né? E isso, para a gente pensar em sociedade, é muito importante, porque acredito que todos os professores, mas eu tenho muito isso, assim, eu vejo cada aluno meu com um potencial incrível e eu quero que, seja lá o que eles forem, o profissional que eles queiram ser quando adultos, mas que eles sejam os melhores possíveis. E os melhores possíveis, para mim, é aquele que vai ver todo mundo. Aquele médico que vai enxergar todas as pessoas e não apenas um padrão. Aquele comunicador que quando editar algum jornal vai saber olhar todos os olhares e não apenas uma opinião. Enfim, eu quero que eles sempre, onde eles estiverem, que eles vejam todo mundo, né? E aí, quando a gente fala desse desafio da qualidade da educação no meio de uma pandemia, nos coloca neste lugar de, no meio da crise, vislumbrar esse grande abismo que a gente está vivendo, de quem tem acesso e de quem não tem acesso. E para ter esse olhar de quem tem acesso e quem não tem acesso, precisa desse olhar que eu estou te falando da educação antirracista, que é um olhar que vai enxergar todo mundo, não apenas os que têm acesso, mas os que também não têm acesso, que vai vir junto com aquela perguntinha: por que não tem acesso? O que está dificultando? Aí você vai ver a realidade dos trabalhos, a realidade da rotina, a realidade da segurança pública, né, de Estado, onde que estão, quem tem a ferramenta, quem não tem a ferramenta, e por que tem e por que não tem, né? Então, para aqueles que têm acesso, a gente vai falar também da educação antirracista no sentido de reconhecer os privilégios, né? Já que tenho esses acessos, já que eu posso trabalhar, já que eu sou a professora que tenho a internet, o computador, que tenho a plataforma, o que eu posso estar fazendo por aquelas professoras que não têm, né? E enquanto os alunos, né? Já que meu filho tem acesso, vai fazer o Enem, né? Tem todo ali o professor online para ele tirar todas as dúvidas, mas tem milhares que não têm. O que meu filho, nesse campo do privilégio, pode fazer? Né? Pode ter aquele pensamento do tipo: já que eu tenho, eu vou aproveitar e vou sair na frente dos outros. Ou pode ter aquele pensamento: não, a gente precisa realmente pensar em todo mundo. E para pensar em todo mundo, precisamos urgentemente de políticas públicas para a educação em que assegurem o lugar de todo mundo, né? E o que é esse lugar de todo mundo? O público, os investimentos necessários para os acessos, e os privados, né, os particulares, como eu coloquei no início, né, não são todas as escolas que têm essas ferramentas, não são todos os professores de escolas particulares que têm os acessos. Então a gente precisa de uma grande política pública de educação que faça financiamento, e sim, para essas escolas que estão passando por dificuldades agora,
principalmente escolas de educação infantil, que possam ter investimentos governamentais, né, de microcréditos, enfim, formas que elas consigam ter esse recurso, que elas não precisem fechar as suas escolas, mas também que não precisem pressionar para que as crianças voltem desta forma. E o que é as crianças voltarem desta forma? Primeiro, no meio da pandemia, que não acabou, né, sem a gente ter uma vacina, sem a gente ter uma segurança sanitária para a comunidade escolar, e aí olha de novo o olhar antirracista, pensar no amplo, pensar no coletivo, né? Por quê? Vai ter, assim, um aluno que vai de carro com a sua família, sem encostar em nada, vai descer na porta da escola, caminhar até a sua sala, de mínimo de alunos possíveis, separados, com álcool em gel, com tudo. Mas nessa mesma escola, vai ter aquela servente que limpa o chão, que vai ter chegado ali de trem, num trem lotado, no metrô lotado, no ônibus lotado. Então a gente tem que olhar a comunidade escolar. Pode ter um coleguinha que ele é assintomático, ele não vai ficar doente, mas pode ter um idoso na casa e que no trajeto da escola ele possa estar levando esse risco para a casa dele. Então a gente tem sempre que pensar enquanto comunidade, enquanto coletivo, né? E não apenas pensar no que está bom para mim, então, né, farei a pouca meu pirão primeiro. Não, então vamos pensar coletivamente? Coletivamente, acho que o desafio é a gente democratizar o máximo possível esses acessos, né? O investimento público para as escolas públicas e o público também para financiar o privado nesse tempo de pandemia. E quando eu falo voltar para a escola dessa forma também, é que a escola não é mais aquela escola que foi deixada no dia 13 de março. A escola tem que se reinventar pedagogicamente também. Porque lembra que eu falei que essa educação por tela não é a ideal? Porque eles não estão interagindo entre eles. A criança, o adolescente não são aquele saquinho vazio que você vai falando e ele vai absorvendo. Precisa da interação. E essa interação não é só deles com o professor, é deles entre eles também. E isso não está sendo possível, por mais que tenham aulas ao vivo, né? Ainda assim é muito delimitado, não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo, né? Então, o que vai precisar ser feito? Vamos precisar remodelar pedagogicamente também, repensar os conteúdos, né, para esse retorno às escolas. E isso não foi repensado, isso não foi dito, então como é que a gente vai retornar? Né? Precisamos mesmo ter as 800 horas de carga horária que estão obrigatórias? Podemos dizer para os governos, olha, não tem como, no meio de uma pandemia, a gente cumprir 800 horas de carga horária, né? Porque tem gente que não está tendo aula. Como é que essas pessoas vão fazer? Vão ter aula em janeiro, vão ter aula em dezembro, vão ter aula feriado, vão ter aula direto? E os professores que já estão trabalhando vão dar aula nisso tudo? Então, são muitos aspectos, são muitos detalhes para poder pensar que torna muito precoce esse retorno. E é bem preocupante por causa disso. Sim. Não, bom, assim, fazendo até uma observação, a gente não tem muitos minutos aqui de live, a gente tem 9 minutinhos, e assim, você construiu para nós aqui um panorama geral, deu aqui agora um recado final aqui, profundo, e assim, sobretudo, é um ponto de partida, né? Eu acredito que assim, é um contexto complexo, e que a gente ainda precisa desvendar ainda diversas soluções que ainda não foram encontradas, existem diversos desafios, e caso as pessoas que estejam nos assistindo aqui, tanto ao vivo, quanto essa live aqui ela vai ficar gravada, né? Então as pessoas vão poder assistir ao longo dos dias, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, para saberem mais sobre o teu trabalho, ou quiserem, quem sabe, estabelecer alguma parceria, algum projeto, saber mais sobre o assunto, onde é que essas pessoas te encontram? Ótimo, então. Eu tô aqui nesse Instagram, @cordepelelivros. Pode falar comigo no privado, pode ser que eu demore um pouquinho pela correria do dia a dia, mas eu sempre vejo, estou sempre atenta. E a gente pode ir trocando a partir dessa ferramenta aqui do Instagram. Maravilha, maravilha então. Eu gostaria de aproveitar para fazer também um agradecimento a toda a equipe da Cidade das Artes que trabalha aqui para trazer todo esse conteúdo.
né, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, no YouTube também, organizando as lives. A Paula, né, também, que fez essa ponte entre nós e você. Aos cidadãos e cidadãs das artes que estão sempre aqui, né, presentes nas nossas lives e participando sempre. E hoje, especialmente, a você, Clarissa, por, né, esclarecer a gente, por iluminar aqui os nossos pensamentos, ajudar a gente a refletir um pouco, né, trazer um pouco de lucidez assim, nesse cenário tão difícil, né, de pensar. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A educação, para mim, ela é de uma importância ímpar, né, assim, para minha visão de mundo. E o que eu almejo é que todas as pessoas tenham acesso à educação, né, à educação de qualidade, e que que a gente faça do limão uma limonada, né, que seja um momento realmente de página virada e de uma educação mais ampla, mais democrática, com mais oportunidades para todos e todas. E as artes também, né, já que estamos na Cidade das Artes, com uma importância cultural, educacional ímpar para cada sujeito, né? E agradeço demais aqui poder ter participado, agradeço a Paula novamente, minha irmã Ana Carolina, que está aqui, e aos demais que vieram aqui para nos assistir. E a você Maravilha. também, Gui, gratidão. Muito obrigado. As portas da Cidade das Artes estão abertas para você, para os seus projetos. A casa é sua, é só entrar em contato aqui que a gente conversa. Tá bem? Tá bem? Gratidão. Gratidão. Então até a próxima. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.